Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida, com o seu lar. Esse cântico que nós acabamos de entoar, de louvor ao Senhor, ele diz que o Senhor cuida de nós. Mais uma semana o Senhor cuidou das nossas vidas, mais uma semana o Senhor cuidou das nossas famílias, e nós nos lembramos daquilo que o apóstolo Pedro, na primeira epístola, no capítulo 5, no versículo 7, ele disse: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Creio que nós podemos verdadeiramente testemunhar isso, que o Senhor, na sua bondade, na sua fidelidade, na sua graça para conosco, Ele tem cuidado de nós de uma maneira incomparável, de uma maneira extraordinária. Agradecemos a Deus por mais esta rica e abençoada oportunidade de podermos estar juntos, né? Eu sempre falo juntos, mesmo que às vezes estamos fisicamente distantes, mas estamos juntos no propósito, estamos juntos no mesmo desejo, na mesma intenção, no mesmo espírito, que é louvarmos a Deus, cultuarmos ao Senhor. Então nós estamos aqui na igreja, você aí na sua casa, mas estamos unidos no mesmo espírito de louvor e de adoração a Deus. Antes de nós entrarmos na palavra, eu gostaria apenas de aproveitar esse momento e repartir alguns avisos com os nossos irmãos. Lembrando que no próximo domingo, que é o dia 7 de junho, nós então teremos o nosso culto de ceia. Então, teremos mais um culto de ceia, sem a possibilidade, por enquanto, de estarmos aqui na igreja, mas eu quero convidar os irmãos, né? Nós temos aqui na igreja alguns cálices que nós usamos na ceia passada, ainda temos, e eu quero convidar os irmãos, né, que moram aqui próximo, que puderem passar aqui na secretaria da igreja, você vai pegar o cálice e levar a quantidade para a sua família, para o seu lar. Estará disponível aqui na igreja de segunda a sexta-feira, das 13 às 17. Então você vai pegar o cálice, levar para a sua casa, aí você vai preparar o pão e juntos, domingo que vem, nós participaremos da ceia do Senhor, no culto onde estaremos celebrando aquilo que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. Lembrando também que sempre no domingo de ceia nós temos uma reunião de oração. E nós fazíamos esta reunião aqui na igreja, por enquanto não será possível, e como nós fizemos o mês passado, eu quero convidar os irmãos no período de 9 às 10 horas da manhã, vamos reunir a nossa família, você reunindo a sua família na sua casa, no seu lar, e juntos nós vamos estar também orando ao Senhor nosso Deus. Temos vários pedidos para apresentar ao Senhor, temos vários motivos para louvar, para agradecer, e eu quero só colocar algumas coisas aqui pelas quais você pode orar. Orarmos pelo nosso Brasil, orarmos pelo mundo de uma maneira em geral que tem atravessado por esta pandemia, orarmos pelos profissionais da saúde, pelos médicos, pelos enfermeiros e tantos outros que estão aí envolvidos diariamente na linha de frente, no cuidado das pessoas que estão internadas, orarmos também em favor das nossas autoridades, orarmos em favor da igreja e, como eu disse, também agradecermos a Deus, não só pedirmos, mas eu tenho a plena convicção que nós temos motivos para louvar, para agradecer ao Senhor por tudo o que Ele tem feito por nós e conforme acabamos de cantar agora mesmo, o Deus que tem cuidado das nossas vidas, o Deus que tem nos assistido de uma maneira toda especial. Quero também lembrar aos irmãos, os irmãos que têm os seus dízimos, que têm as suas ofertas para serem entregues, né? Você tem aí 3
alternativas que você pode fazer. Está aparecendo aí na tela, aonde você tem o nome do banco, agência, número da agência, o número da conta. Você pode fazer um depósito bancário, você pode fazer uma transferência eletrônica. E se você tiver alguma dificuldade numa dessas duas opções, você pode também trazer aqui na igreja, entregar na secretaria da igreja de segunda a sexta-feira, no horário de 13 às 17 horas. Que Deus, então, assim, continue abençoando a sua vida e abençoando as nossas vidas de um modo em geral. Gostaria, nesse momento, de convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 1 de Provérbios. Nós vamos ler o versículo de número 7. Provérbios, capítulo 1, versículo de número 7. Apenas um versículo onde nós estaremos compartilhando a palavra de Deus nesta noite. Tenho certeza que Deus tem algo a ministrar à sua vida, Deus tem algo a ministrar ao seu coração. Eu tenho certeza que há uma palavra de Deus para a nossa edificação nesta noite. Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado, Senhor, por nos conceder mais uma oportunidade para cultuarmos ao teu nome. Senhor, nós rendemos graças a ti através dos cânticos, nós adoramos o teu nome através dos louvores que foram entoados nesta noite, reconhecendo e declarando que só o Senhor é Deus, somente o Senhor é digno de receber a honra, a glória e o louvor. E agora, neste momento, Senhor, quando nós nos encontramos mais uma vez diante da tua palavra, nós queremos te rogar, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa ministrar as nossas vidas, que a tua palavra, Senhor, ela possa alcançar o mais profundo do nosso ser e que através dela nós possamos, ó Deus, sermos instruídos, sermos orientados pelo Senhor e assim vivermos de acordo com a vontade, de acordo com o propósito, de acordo com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, dá-nos o entendimento, dá-nos a compreensão da tua palavra, pois assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite nós queremos compartilhar sobre o seguinte título: o temor do Senhor. É sobre esse assunto que nós queremos compartilhar. Um assunto que por muito ele é falado no Antigo Testamento, um assunto que por muito é declarado nas páginas do Velho Testamento, mas que não é algo apenas de um tempo passado. Na verdade, o temor do Senhor é algo de ontem, é algo de hoje e é algo para amanhã. É sempre um assunto atual, porque é algo que Deus espera das nossas vidas. Essa expressão, temor do Senhor, ela é muitas vezes mal compreendida. E eu vou dizer o porquê que ela é mal compreendida. É porque muitas vezes o significado, de um modo geral, que se é dado para a palavra temor, é a palavra medo. E assim, muitos associam o temor do Senhor ao medo. E nós vamos então procurar nesta noite aprendermos e compreendermos à luz da palavra de Deus o real significado daquilo que é o temor do Senhor. E à medida que nós compreendemos o que é o temor do Senhor e começamos a colocar ele em prática diariamente nas nossas vidas, isso vai ter uma influência muito grande no nosso relacionamento com Deus. À medida que nós compreendemos e à medida que nós entendemos o que é o temor do Senhor, isso vai elevar
o nível do nosso relacionamento com Deus, e isto vai resultar em muitas bênçãos para mim e para você. Então, compreendendo, o temor do Senhor, o primeiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos é o que não é temor do Senhor. Para que a gente possa entender o que é temor do Senhor, em primeiro lugar nós precisamos entender aquilo que não é temor do Senhor. Ter medo de Deus não é temor do Senhor. Algumas pessoas, elas às vezes são levadas a ter uma obediência a Deus pelo medo. O medo da condenação, o medo do julgamento, o medo das consequências do pecado. E não é isto o temor do Senhor. Essa ideia em que o homem se relaciona com Deus por conta do medo, é uma ideia que ignora algo que faz parte da essência de Deus, que é o amor. Quando nós olhamos lá na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 8, a Bíblia diz que Deus é amor. Então, é infundado termos um relacionamento de obediência a Deus com medo de sermos condenados, com medo da consequência do pecado e com medo da condenação. Essa ideia errônea, ela se explica pela tendência humana que nós temos de julgarmos as coisas do céu, tomando por base aquilo que acontece aqui na terra. E eu poderia então aqui citar e ilustrar como exemplo. Quantas vezes nós olhamos para o abuso da autoridade. O abuso da autoridade que muitas vezes é praticado por aqueles que têm autoridade. E às vezes até mesmo alguns pais, fazendo uso da autoridade, eles abusam da autoridade junto aos seus filhos. E daí, muitas vezes, as pessoas associam o abuso de autoridade do pai terreno, comparando isso com o Pai celestial. E nós precisamos entender que o Pai celestial, Ele não usa os mesmos métodos, Ele não usa a mesma forma de correção para com seus filhos. Ele não abusa da sua autoridade. Segundo ponto, nós vamos ver então o que é o temor do Senhor. Já que temor do Senhor não é um relacionamento baseado no medo de Deus, no medo do seu julgamento e no medo da condenação que Ele possa trazer, o que é o temor do Senhor? E aqui nós vamos ver em alguns pontos. Primeiramente, temor do Senhor é odiar o mal. O homem temente a Deus, ele rejeita automaticamente e decididamente tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. Um homem temente a Deus, ele vai amar aquilo que Deus ama e ele vai odiar aquilo que Deus odeia. Nós encontramos lá no livro de Provérbios, no capítulo 8, no versículo 13, a palavra do Senhor dizendo: o temor do Senhor é aborrecer o mal. Então aqui nós encontramos o primeiro significado para temor do Senhor. Se alguém teme a Deus, se alguém tem o temor do Senhor no seu coração, consequentemente esta pessoa, ela vai odiar, ela vai rejeitar todo o mal, tudo aquilo que está fora da vontade, do querer e do propósito de Deus. Segundo, temor a Deus é uma disposição pessoal e voluntária de agradar-lhe. Toda vez que nós tomamos a decisão pessoal, toda vez que nós tomamos uma decisão voluntária de agradarmos a Deus, de fazermos a sua vontade, de guardarmos a sua palavra, de andarmos nos seus caminhos, consequentemente, nós estamos sendo movidos, nós estamos sendo inspirados por um sentimento de profundo temor a Deus. Temor a Deus
Em terceiro lugar, é amar a Deus. E aqui eu queria que você prestasse atenção. Ao temermos a Deus, nós o agradamos. Ao agradarmos a Deus, nós obedecemos a sua palavra. E ao obedecermos a sua palavra, nós o amamos. A palavra de Deus nos diz, lá em João, no capítulo 14, no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha o que o Senhor Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Essa palavra guardar, ela tem aqui o sentido, o significado de obedecer, o significado de colocar em prática. Jesus disse que aquele que tem as suas palavras e guarda a sua palavra, esse verdadeiramente o ama. Em quarto lugar, nós poderíamos também dizer que temor do Senhor é um dever filial. Ou seja, temor do Senhor é um dever de filho. Se nós acreditamos no Senhor como nosso Pai Celestial, aquele que cuida de todo o nosso bem-estar, aquele que vela para nos proteger, aquele que não permite que nada nos separa do seu amor, então, qual deve ser o nosso dever para com esse Pai? Certamente, demonstrar a Ele a nossa gratidão, demonstrar a Ele a nossa gratidão através da nossa obediência, através do respeito, correspondendo assim a esse amor que Ele tem nos dado. Mas em quinto lugar, quando nós vamos entender o que é o temor do Senhor, nós podemos dizer que temor do Senhor é uma profunda reverência para com Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu quero aprofundar um pouquinho mais nesse ponto. Eu quero gastar um pouco mais de tempo para falar sobre esse conceito de temor a Deus, uma profunda reverência para com Deus. Isso tem tudo a ver com a santidade de Deus. O que significa que Deus é santo? Poderíamos dizer que Deus é santo pelo fato dele não ter nenhum pecado. Deus é santo pelo fato dele ser moralmente correto em tudo que ele faz e em tudo que ele é. Sim, não está errado, mas porém, a santidade de Deus, ela tem um significado primário, ela tem um significado primeiro. A santidade de Deus é separação. Deus não é como nós de forma nenhuma. Deus é maior do que nós e Deus é melhor do que nós. Eu queria que você entendesse isso nessa noite. Nós precisamos compreender o que é temor do Senhor. Nesse mundo que muitas vezes marcado por tanta liberdade, sim, e isso é bom, isso é importante, a liberdade de expressão, a liberdade de viver, mas porém nós precisamos entender que apesar de toda a liberdade que muitas vezes está colocada ao nosso redor, nós temos um compromisso, nós temos um alvo, nós temos algo a alcançar, porque fomos criados com esse propósito de temermos ao Senhor. E temer a Deus é sabermos que Ele é santo. Temermos a Deus é termos a consciência de que Ele é maior do que nós. E aqui nós precisamos fazer uma diferença entre Deus e a criação. Eu e você somos criação de Deus. E quando nós falamos sobre fazer uma diferença entre Deus e a criação, não é uma diferença quantitativa, ou seja, pensar que Ele é como nós, apenas um pouco melhor. Não, de forma nenhuma. É uma diferença qualitativa.
Deus está numa categoria que só tem Ele nela. Eu queria que você entendesse isso. Deus está numa categoria que somente Ele está nesta categoria. Nenhum ser da criação. O homem não está nesta categoria. Os anjos não estão nesta categoria. Somente Deus está nesta categoria. Por isso que Ele é santo. Por isso que Ele é separado. Isso nos faz lembrar de algo. Quando Jesus ensinou a orar, está registrado lá em Mateus, no capítulo de número 6, no versículo de número 9, o Senhor diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Veja a oração de Jesus. Qual foi a primeira petição? Qual foi o primeiro pedido? O primeiro pedido, a primeira petição que Jesus fez, e certamente Ele estava nos ensinando a orar. Jesus ensinou-nos a orar dizendo: santificado seja o teu nome. O que Jesus disse aqui? Jesus estava dizendo: separado seja o teu nome, Pai. Distinto seja o teu nome. O que Ele estava dizendo é que o desejo do seu coração é que o nome de Deus, o nome do Pai, nome que representa aquilo que Deus é, fosse colocado numa categoria distinta de todas as outras categorias. Que Ele seja distinto acima de todas as coisas. Quando nós estamos então falando do temor do Senhor, nós precisamos entender que Deus é santo. Nós precisamos entender que Deus é distinto de tudo e de todos. Nós precisamos entender que Deus está numa categoria que somente Ele pode ocupar. É o reconhecimento de que Ele não é um em meio a vários outros. Ele não é nem mesmo o maior entre muitos. Ele é separado de muitos, numa categoria que pertence somente a Ele. E é justamente nesta categoria, ao vermos que Deus está numa posição que nenhum outro pode ocupar, que nenhum outro pode estar junto com Ele, é por vermos Ele nesta categoria que nós o estimamos, que nós o valorizamos, que damos a Ele o valor maior do que todas as demais coisas por Ele criadas. Louvado seja o nome do Senhor. É por causa dessa grande e infinita pessoa que Deus é, que nós o honramos, que nós reverenciamos a Ele. Nós não colocamos Deus como aquilo que é comum. Nós não colocamos Ele em relacionamento com nenhuma outra coisa. Jesus, meus irmãos, Ele nos ensina que essa deve ser a nossa primeira petição, o nosso primeiro desejo, o desejo de que o nome do Senhor seja santificado, o desejo de que o nome do Senhor seja reverenciado, o desejo que o nome do Senhor seja considerado santo. O propósito desta petição de Jesus é expressar o desejo que o próprio Deus seja reverenciado, que Ele seja santificado, que o próprio nome de Deus e tudo quanto este nome significa e representa, seja honrado entre todos os nomes, tornando-se um nome respeitado e reverenciado no mundo inteiro. Quão indignas, quão inadequadas, quão ilimitadas, ou melhor, limitadas, são as ideias e as noções que o mundo tem acerca de Deus. E aqui eu anotei algumas coisas, a maneira pela qual as pessoas consideram a Deus. Alguns se referem a Deus dizendo aquele ser superior, um ser criador.
Outros afirmam a respeito de Deus como uma força maior. Existem alguns que até ousam se referir a Deus dizendo, o cara lá de cima. Eu queria que nós parássemos nesse momento e pensássemos, será que estas expressões, elas são capazes de limitar, elas são capazes de expressar, será que essas expressões, elas são capazes de definir Deus? Como eu disse, são muitas vezes limitadas, inadequadas e falhas, porque quando nós olhamos para Deus, e a grandeza de Deus está refletida através do seu nome, quando alguém fala o seu nome, quando alguém fala o meu nome, consequentemente o nome vai nos fazer lembrar e entender quem é a pessoa. E quando nós olhamos para o nome de Deus na Bíblia, nós vamos ver que é através dos nomes que Deus se revela quem Ele é. Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus da paz, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso pastor. E quantos outros nomes? Ele é o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor Criador de todas as coisas. E por isso, quando Jesus disse, Pai, santificado seja o teu nome, é porque Jesus naquele momento, ele tinha o entendimento e a compreensão quão profundo, quão grande, quão digno, quão honrado, quão respeitoso era o nome do Pai. E Jesus temia o Pai, mas o desejo de Jesus era que o mundo temesse. O desejo de Jesus é que os demais homens sobre a face da terra pudessem também temer ao Senhor. Essa primeira petição indica que todos nós deveríamos ser conhecidos pelo nosso desejo profundo e ardente de ver o mundo inteiro honrando e temendo ao nosso Deus. Ah, meus queridos e amados irmãos, muitas vezes nós queremos ser conhecidos por tantas coisas, talvez por pertencermos à denominação A, B, C ou D, quando na verdade, eu e você deveríamos ter o desejo de sermos conhecidos, o desejo de sermos conhecidos pelo nosso profundo desejo de ver o nome de Deus ser honrado, o nome de Deus ser reconhecido, a ponto de prostrar-se diante de Deus em adoração, em reverência, em louvor, em honra e em ações de graças. Esse tem sido o desejo do seu coração? Esse tem sido o meu desejo? Essa questão tem sido a prioridade número 1 que vem à nossa mente quando nós buscamos a Deus em oração? Quantas vezes nós estamos na presença de Deus em oração por motivos tão egoístas, por motivos tão pessoais, quando na verdade Jesus, ao ensinar-nos a orar, o que Ele colocou em primeiro lugar foi uma petição por um desejo ardente que Ele tinha, que o nome do Pai fosse santificado. Meus queridos e amados irmãos, quanto mais nós entendermos os atributos de Deus, atributos estes que são revelados pela palavra de Deus, atributos estes que são revelados pelos nomes de Deus, nós veremos que Ele é separado, nós veremos que Ele é santo, e mais, nós o reverenciaremos, e isto será visto em todas as coisas que nós fazemos. Quando eu e você formos tomados por este profundo desejo de vermos o nome do Senhor seja honrado, sabe o que vai acontecer? A minha vida, a sua vida, ela vai ser influenciada diretamente por isso. E as pessoas que estão ao nosso redor, elas verão
as pessoas que estão ao nosso redor, elas poderão contemplar o quão você e eu estamos comprometidos, o quanto estamos desejosos de que Deus seja honrado por todos aqui nesta terra. Terceiro ponto, por que devemos temer a Deus? Uma vez que nós já vimos o que não é o temor do Senhor, vimos o que é o temor do Senhor, agora nós vamos ver por que devemos temer a Deus. Por que devemos honrar a Deus? Por que devemos respeitar a Deus? Primeiramente, porque é um ensinamento bíblico. Se você quer obedecer à Bíblia, se você quer guardar os ensinos da palavra de Deus, eu preciso dizer a você nesta noite que temer a Deus é um ensinamento bíblico. Está lá no livro de Josué, no capítulo 24, no versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. A palavra de Deus nos conclama, a palavra de Deus nos chama. Josué aqui falando ao povo de Deus, exortando o povo de Deus e conclamando o povo de Deus para temer ao Senhor e servir a Ele com integridade. Temer a Deus é algo que Deus requer do seu povo, e com um motivo claro, não só para que Ele somente seja honrado e glorificado, mas é porque à medida que nós tememos a Deus, isto também é para o nosso bem. Veja o que diz lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 12 ao 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? É uma pergunta que Ele está fazendo. E aí vem a resposta. Não é que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Veja só, meu irmão, minha irmã, o que a palavra de Deus está nos dizendo. Algo que Deus requer de nós, além de andarmos nos seus caminhos, de nós amarmos a Ele, de nós servirmos a Ele, de nós guardarmos os seus mandamentos, o Senhor requer também de nós que nós venhamos temê-lo. E sabe por que Deus requer tudo isso de nós? Está aqui no finalzinho do versículo, para o teu bem. Quantas vezes as pessoas estão buscando o seu bem? Quantas vezes as pessoas estão procurando a felicidade, a alegria, o contentamento, mas porém estão buscando isto vivendo uma vida divorciada de Deus? Quantos estão procurando viver bem, mas estão procurando viver bem sem guardar a palavra de Deus? Estão querendo viver bem sem servir a Deus, estão querendo viver bem sem andar nos caminhos do Senhor, estão querendo viver bem sem temer a Deus. E nós precisamos, de acordo com a palavra de Deus, dizer que viver bem sem atentar para isto que Deus requer de nós é impossível. Sabe por quê? Porque eu e você fomos criados por Deus. E Deus, ao nos criar, é aquele que sabe aquilo que é o melhor para nós. E Ele sabe que, à medida que nós o amamos, Ele sabe que à medida que nós guardamos os seus ensinamentos, praticamos a sua palavra, nós então estaremos vivendo de uma maneira em que isto tudo vai resultar ao nosso bem. Por isso, temer ao Senhor é algo que honra a Deus, que respeita a Deus, mas também que traz bem às nossas vidas. Segundo motivo pelo qual nós devemos temer ao Senhor, porque é a maneira de nós correspondermos ao seu divino amor. Deus merece o nosso temor,
Deus merece o nosso respeito, porque Ele podia exigir a justiça e nos destruir, mas não é isso que Ele fez. Deus, Ele ofereceu a nós o seu perdão, Ele ofereceu a nós a sua graça, e todas as manhãs existe algo extraordinário de Deus para a sua vida e para a minha vida. A cada manhã que o sol nasce, a cada manhã que o sol brilha, a cada manhã que traz um novo dia, sabe o que se renova? Uma porção da misericórdia de Deus. E sabe o que a Bíblia diz sobre a misericórdia do Senhor? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Está registrado lá em Lamentações, no capítulo 3, versículo 22 e versículo 23. Deus, Ele poderia perfeitamente nos destruir, nos consumir por conta do nosso pecado, por conta das nossas falhas, porque muitas vezes temos andado de maneira errada perante a sua presença. Mas as misericórdias do Senhor, e nós já vimos aqui que misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Por causa dela, eu e você não somos destruídos. Temor é a reação esperada, coerente e sensata do crente verdadeiro e fiel para com Deus, por sua graciosa ação de nos amar, de nos perdoar, ao invés de nos destruir por sermos pecadores e cometermos aquilo que desagrada a Ele. Através da graça, nós alcançamos o perdão de Deus. Através da graça nós alcançamos a misericórdia. Através da graça nós alcançamos um favor imerecido da parte de Deus. Agora, quando nós tememos a Deus, é uma maneira de nós correspondermos a esta graça, a este amor que nos tem sido oferecido de uma maneira maravilhosa da parte de Deus. Eu gostaria de compartilhar alguns versículos aqui. Está lá em Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós erramos o alvo para o qual Deus nos criou, o alvo para o qual nós fomos criados. O vírus do pecado, ele infectou a todos os seres humanos sobre a face da terra. A verdade bíblica é essa: todos pecaram, mas porém nós vemos que Deus, Ele tem nos oferecido o seu amor, como está registrado lá em João 3, 16, 17, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo para com ele. Aqui está mais um dos motivos para nós temermos a Deus, porque Deus poderia condenar-nos, Deus poderia julgar-nos, mas Ele preferiu amar-nos enviando o seu Filho Jesus. E aqui diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. É bem verdade que o julgamento de Deus virá para aqueles que, infelizmente, não aceitam o seu amor, para aqueles que, infelizmente, não creem nele, para aqueles que rejeitam a sua pessoa. Mas por outro lado, Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu pergunto a você, como não honrar a este Deus? Como não temer a este Deus? Como não reverenciar a este Deus que poderia ter destruído-nos, mas que resolveu nos amar,
que resolveu provar a nós o seu amor, mesmo quando nós ainda estávamos no pecado. Eu e você, nós merecíamos a morte. A Bíblia fala lá em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe qual salário que eu e você deveríamos receber por causa do nosso pecado? Segundo a Bíblia, o salário é a morte. Mas eu e você não recebemos esse salário. Sabe quem recebeu esse salário? Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz do Calvário. O salário do pecado, a morte, que deveria estar sobre a minha vida e sobre a sua vida, recaiu sobre Ele. Sabe por quê? Para que se cumprisse a parte B desse versículo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Ele recebeu o salário do pecado no meu lugar e no seu lugar, para que eu e você pudéssemos receber gratuitamente, imerecidamente, a vida eterna. Aí eu pergunto a você, como não honrar esse Deus? Como não temer a esse Deus? Terceiro motivo pelo qual nós devemos temer a Deus, porque as suas grandes obras nos inspiram a temê-lo. Veja o que está registrado lá em Josué, no capítulo 4, no versículo 23 ao versículo 24. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Veja a palavra do Senhor nos dizendo: Deus fez prodígios, Deus fez maravilhas, Deus fez o seu povo atravessar o mar vermelho quando estavam saindo do Egito. Deus fez o seu povo atravessar o rio Jordão na entrada da terra de Canaã. E tudo isso com um propósito, para que todos os povos da terra reconheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temam ao Senhor vosso Deus todos os dias. Deus, meus queridos e amados irmãos, Ele tem feito tantas coisas. Ele tem nos abençoado de diversas formas, de diversas maneiras. Ele abriu o Mar Vermelho, Ele abriu o Rio Jordão. Mas quantos milagres talvez eu e você temos experimentado nas nossas vidas, nas nossas famílias. Quanta provisão de Deus, quanto livramento do Senhor. Quantas vezes temos desfrutado da paz em meio à turbulência. Quantas vezes temos desfrutado da sua presença em meio às adversidades desta vida. E eu quero dizer que todos os feitos de Deus em meu favor e em seu favor deve nos inspirar, deve nos conduzir a verdadeiramente temermos ao Senhor. Quarto, agora nós vamos finalizar vendo os benefícios do temor do Senhor. Uma vez que nós vimos aquilo que não é o temor do Senhor no primeiro ponto. No segundo ponto nós vimos o que é o temor do Senhor. No terceiro ponto nós vimos por que temer ao Senhor. E agora no quarto ponto e último dessa mensagem, nós veremos os benefícios do temor ao Senhor. Primeiro benefício, temer ao Senhor conduz à verdadeira sabedoria. Sabe o que disse o versículo que nós lemos no início desse culto? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas também lá no livro de Salmos, no capítulo 111, no versículo 10, o salmista diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso, ou seja, vivem de uma maneira prudente. Quando nós tememos a Deus, verdadeiramente nós estamos vivendo uma vida de sabedoria. E viver uma vida de sabedoria, consequentemente, faz com que eu e você sejamos homens e mulheres prudentes.
sensatos. E isso nos faz lembrar daquilo que Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24, quando Jesus passa a falar de dois fundamentos, e ali ele fala de duas construções. Ele fala de um homem que construiu a sua casa sob a rocha. E ao construir a casa sob a rocha, veio a chuva, os rios subiram, o vento soprou, mas aquela casa permaneceu para sempre. Mas Jesus também disse de um outro homem, um homem que construiu a sua casa sobre areia. A chuva caiu, os rios subiram, o vento soprou e grande foi a ruína daquela casa. E Jesus, ao explicar esse texto, ele diz que o homem prudente é aquele que constrói a casa sobre a rocha. E Jesus disse que construir a casa sobre a rocha é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, que coloca em prática. Então, quando nós tememos a Deus, nós procuramos viver uma vida em conformidade com a sua palavra, obedecendo aos seus ensinos, guardando os seus mandamentos. E à medida que nós escolhemos guardar os mandamentos do Senhor, nós estamos construindo sobre a rocha. E isto significa que uma casa sobre a rocha, ela não é abalada. Mas infelizmente, ao escolher o outro lado, ao escolher não temer a Deus, ao escolher apenas ouvir a palavra, gostar da palavra e não praticar, Jesus disse que é a mesma coisa que construir uma casa sobre areia. Vai vir a chuva, os rios vão subir, o vento vai soprar, e grande é a ruína daquele que só ouve, daquele que não pratica, daquele que muitas vezes está vivendo uma vida sem prudência. O segundo benefício do temor do Senhor conduz a uma vida que agrada a Deus. Salmo 147, versículo 11 diz: agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Se eu e você temos dentro de nós um profundo desejo de agradar a Deus, se é isso que nós desejamos, se é isso que nós queremos, não tem como agradar a Deus e não viver uma vida de temor, porque a sua palavra diz que Deus se agrada daqueles que o temem. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro benefício: temor do Senhor produz comunhão com Deus por meio da obediência à sua palavra. Nós já temos falado sobre isso nesta noite. Enquanto a desobediência e o desprezo à lei de Deus leva o homem a distanciar-se do Senhor, porque todas as vezes que desobedecemos à lei de Deus, todas as vezes que escolhemos viver uma vida fora da vontade do Senhor, nós estamos pecando. E o profeta Isaías, lá no capítulo 59, ele diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Por isso, enquanto a desobediência e o desprezo à lei de Deus leva o homem a viver distanciado de Deus, aquele que teme ao Senhor, ele vive uma comunhão com Deus. Você quer viver uma vida de comunhão com Deus? Você quer viver uma vida de um relacionamento íntimo com o Senhor? Olha o que diz a sua palavra, Salmo 25, versículo 14: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Em outra versão diz que o Senhor revela os seus segredos àquele que o teme. Somente alguém que é da confiança, somente alguém que é da intimidade é que vai saber, é que vai conhecer os segredos. E por isso eu quero que você entenda nesta noite qual tipo de relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Deus quer revelar-nos a sua palavra, Deus quer revelar-nos os seus propósitos, Deus quer nos ensinar, Deus quer comunicar do seu coração com o nosso coração, mas para isso é necessário que eu e você tenhamos o desejo, a disposição e estejamos comprometidos em buscar uma vida de temor a Deus. Repito a palavra do Senhor: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer
a sua aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ser amigo de Deus? Quer ser íntimo de Deus? Então, tema a Deus. Ainda lá em João capítulo 14, versículo 23, respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ah, meus queridos e amados irmãos, tem demonstração maior de intimidade, tem demonstração maior de comunhão do que o fato do Senhor habitar nas nossas vidas. Aquele que me ama guardará a minha palavra. Jesus disse isto: aquele que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ser morada de Deus é uma bênção, é um privilégio que Deus concede àqueles que o temem. E em último lugar, o temor do Senhor nos conduz à compaixão de Deus. Veja o que diz Salmo 103, versículo 13: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Veja que coisa maravilhosa. E aí nós lembramos daquilo que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Como um pai que se compadece dos seus filhos. O pai é aquele que procura todos os meios, todas as formas de ajudar, de compadecer, de estar sempre ao lado dos seus filhos, apoiando nos momentos que precisam, nos momentos que necessitam. E se nós que somos pais aqui na terra sabemos cuidar e compadecer dos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Eu quero concluir esta palavra nesta noite, lembrando daquilo que Salomão, aquele homem que no início do seu reinado, o Senhor Deus disse a ele: pede o que queres. E ele pediu ao Senhor sabedoria. E aí então, na conclusão do capítulo 12 de Eclesiastes, Salomão diz: de tudo que se tem ouvido, assuma, ou seja, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Qual foi a conclusão que Salomão chegou? Depois de tantos feitos, de tantas realizações, de tantos empreendimentos, depois de buscar tantas coisas para satisfazer a sua vida, buscar os prazeres nos bens materiais, buscar todos os meios, construir, edificar, empreender, quantas coisas ele fez. Ele chega à conclusão que temer a Deus é o dever de todo homem. Vamos temer a Deus, meus queridos e amados irmãos, por todos os dias das nossas vidas. Vamos honrá-lo, vamos obedecê-lo, vamos corresponder ao seu amor, à sua misericórdia, à sua graça, ao seu perdão que Ele tem nos dado. E em meio a esse mundo que nós temos vivido, onde muitos têm trocado a verdade de Deus pela mentira, aonde muitos estão adorando e servindo mais a criatura do que ao Criador, onde muitos zombam, onde muitos blasfemam, onde muitos ignoram a Deus e as suas obras, aonde muitos não acreditam nele, que eu e você possamos fazer uma oração, e que esta oração seja a mesma que Jesus ensinou: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Que este seja o desejo do meu coração, que esse seja o propósito do seu coração, de que o nome de Deus seja santificado, que o nome de Deus seja temido, que o nome de Deus seja reverenciado, que o nome de Deus seja honrado, por mim e por você, e por todos aqueles que ainda não fazem isso.
que a minha vida, que a sua vida seja um testemunho, que a minha vida e a sua vida possa ser uma inspiração para que aqueles que estão à nossa volta sejam despertados e possam também temer ao Senhor, porque este é o dever de todo homem e é aquilo que Deus espera de cada um de nós. Oremos nesse momento ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque mais uma vez o Senhor tem trazido luz sobre a tua palavra, e nós temos podido compreender o propósito pelo qual o Senhor nos criou, que foi para honrarmos o teu nome. O Senhor não nos criou para que nós tivéssemos um relacionamento de medo, mas para que nós tivéssemos um relacionamento onde nós pudéssemos reconhecer o teu poder, a tua grandeza, a tua santidade, a tua fidelidade, a tua onipotência, onipresença, onisciência, aonde nós pudéssemos reconhecer todos os atributos, tudo aquilo que faz parte do teu caráter, Senhor. E é desta maneira que o Senhor espera de nós, que nós possamos viver honrando ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a temermos ao Senhor por todos os dias das nossas vidas. Ajuda-nos, ó Senhor, que as nossas vidas sejam um instrumento por meio do qual muitos outros possam chegar a temer e a conhecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, a nossa oração é que o teu nome seja santificado. A nossa oração, Senhor, é para que muitos se rendam diante de ti e possam, ó Deus, trocar a blasfêmia, trocar a zombaria, trocar a crítica, trocar a incredulidade por uma vida que te honra, por uma vida que te exalta, por uma vida que te reconhece, por uma vida que teme ao Senhor, porque à medida que nós tememos a ti, Senhor, nós somos abençoados. À medida que nós tememos ao Senhor, nós somos alcançados pela tua compaixão, nós vivemos uma vida de sabedoria. À medida, Senhor, que nós verdadeiramente tememos ao Senhor, diz a tua palavra que isto é para o nosso bem, pois no nome de Jesus nós assim oramos, no nome de Jesus nós rogamos. Ajuda-nos, ó Deus, a temermos ao Senhor por todos os dias das nossas vidas, pois assim clamamos e fazemos isto em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus te conceda uma semana abençoada que está iniciando e que nesta semana eu e você tenhamos o propósito ainda maior de honrarmos ao Senhor, de temermos a Ele, não só com a nossa boca, não só cantando e louvando, mas acima de tudo honrando a Deus, temendo a Deus pela maneira a qual nós estaremos vivendo os nossos dias. Que Deus abençoe a sua vida nesse momento. Eu quero invocar a bênção do Senhor e que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja convosco hoje e para todo o sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida e até domingo que vem, se o Senhor assim permitir, aonde estaremos no culto de ceia.